O PIB teve queda de 0,2% no quarto trimestre de 2022, mas a economia brasileira fechou o ano com um avanço de 2,9%, puxada pelo setor de serviços e a indústria. Os dados são do IBGE. Vamos com a reportagem de Rafaela Cascardo. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram uma perda de fôlego no fim do ano. Mesmo com incentivos ao consumo, como a liberação emergencial do FGTS, a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas, o aumento para R$ 600 do antigo Auxílio Brasil e a criação de um voucher para caminhoneiros e taxistas. No quarto trimestre de 2022, o PIB teve queda de 0,2% na comparação com os 3 meses anteriores. Mas ainda assim fechou o ano com um crescimento de 2,9%. O Produto Interno Bruto brasileiro, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, totalizou quase 10 trilhões de reais. O crescimento foi puxado por serviços e indústria. O setor de serviços apresentou alta de 4,2% por causa da reabertura de bares e restaurantes após a pandemia da Covid-19. E a indústria cresceu 1,6%. Juntos, representam cerca de 90% do indicador. Na parte negativa, a agropecuária recuou 1,7%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o resultado como um grande desafio econômico, de acelerar novamente esse crescimento, principalmente com obstáculos importantes pela frente, como os juros altos. Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, já está aqui no estúdio para explicar um pouco desses números que a Rafaela Cascardo nos trouxe. Naka, boa noite. O que a gente tem, então, num grande resumo, é 2022 terminando com a economia em alta, mas sabemos que 2023 não vai ser... pode não ter esse mesmo caminho, né, Naka? A gente está perdendo tração, Márcio. Muito boa noite. Os números mostram o efeito prático desse cenário econômico que a gente viveu nos últimos meses do ano passado, Márcio, com algumas incertezas. As incertezas na economia fazem muita gente adiar decisões, postergar, por exemplo, a compra de um imóvel, de uma moto, de um carro ou investimento num novo negócio. E isso explica boa parte dessa desaceleração da economia. A gente separou os números aqui, Márcio. Primeiro, a evolução anual do PIB, onde há uma boa notícia aqui nessa história, que depois do ano de 2020, pandemia, a economia brasileira já tinha crescido 5% em 21, recuperando parte das perdas do ano anterior, e aí a gente completa a recuperação total do pós-pandemia neste ano de 2022 com esses 2,9 que a Rafaela nos trouxe. Olhando pelas componentes do PIB, Márcio, há comportamentos muito interessantes. A agropecuária teve uma queda de quase 2%, principalmente por causa da soja. Houve uma perda bastante expressiva de mais de 10% na safra da soja. A indústria cresceu 1,6% e os serviços, com a reabertura total da economia depois da pandemia, foi isso durante o ano passado, parece que faz mais tempo, mas foi em 2022, crescimento de mais de 4%. Quando a gente olha pela ótica da despesa, o consumo das famílias teve um crescimento de mais de 4%, com várias medidas adotadas durante o ano passado, por exemplo, o aumento do Auxílio Brasil, liberação de valores do FGTS, 13º, uma série de medidas para incentivar o consumo das famílias. E aí um dado preocupante aqui é o investimento. O investimento na própria economia, compra de máquinas, por exemplo, um crescimento bem fraquinho, quase 1/3 do crescimento total da economia, 0,9% versus quase 3%. Na próxima tela a gente tem o trimestre a trimestre e aí, infelizmente, essa escadinha, Márcio, mostra como estamos desacelerando. O ritmo de crescimento trimestral estava em 1,3% no começo do ano passado e a gente termina já com a escadinha indo para o subsolo, porque teve um crescimento negativo efetivamente. E olhando pelos componentes, há muito impacto, segundo os economistas, no quarto trimestre de 2 fatores: juro alto e mercado de trabalho em desaceleração. Os novos empregos estão desacelerando. Então a gente tem o investimento caindo, comércio também caindo, construção também caindo. A boa notícia é que o consumo das famílias continua com alguma resiliência e a agropecuária, aparentemente, é o que vai segurar a economia neste ano. Os economistas esperam um crescimento da economia neste ano de 2023 de 1%. O PIB do campo pode crescer
8%, 9%. Muita gente crente, expectativa de recuperação, por exemplo, da soja. É exatamente para falar sobre a importância do agro nesse momento que a gente vai fazer uma entrevista agora e eu já te agradeço, Fernando Nakagawa. A gente vai entender esse desempenho menor do agro em 2022 e o que a gente pode esperar olhando para frente. Eu vou conversar com o comentarista de agronegócio da CNN, Marcos Yancchi. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Era esperada essa queda, Marcos? O que você destaca? O Naka já falou, a culpa foi da soja. Olha, era assim, porque esse PIB de 2022 do agronegócio, ele está refletindo a seca que aconteceu no sul do Brasil, que pegou Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, pegou também a Argentina e o Uruguai, né? Foi uma seca muito grave em períodos do chamado Laninha, né? Então, a quebra da safra foi muito profunda, né? Também foi a quebra lá do milho no sul, do fumo, das atividades que eles têm naquela região. E isso acabou puxando o PIB para baixo lá no ano passado, depois de 6 anos que o agronegócio sempre deu positivo, inclusive durante a pandemia, né? Por exemplo, em 2020, o agronegócio cresceu 4% e todos os demais setores foram negativos em 3% ou mais, né? Então, agora, realmente, o que nós estamos vendo nesse momento foi a seca muito forte do ano passado, refletida no PIB de 22. E conforme foi dito pelo Naka, para 2023 nós vamos ter um ano recorde em tudo, né? Em recorde nas exportações e principalmente na produção. Devemos passar 300 milhões de toneladas de grãos, essas são as estimativas. E o que a gente está vendo até aqui é uma safra recorde de soja e de milho que podem puxar o PIB desse próximo ano, agora desse ano, para cerca de 6, 7%, né, conforme ele disse. Falar um pouco até mais para frente sobre o que podemos esperar para 2023. Você já falou soja e milho, mas antes eu queria te perguntar sobre essa invasão do MST no sul da Bahia. Marcos, qual é o tamanho da preocupação do agro com o MST invadindo essas 3 propriedades, essas 3 fazendas da Suzano? Olha, eu acho que é o medo que volte àquela situação do passado, né, em que a gente realmente não tinha controle, né, e o que a gente percebe nesse caso é que eles estão entrando em fazendas produtivas, fazendas de eucalipto, né, eles têm ido agora atrás de terras onde existe algum questionamento de regularização fundiária. Portanto, não é mais aquela história de invadir terras improdutivas, até porque elas nem existem mais nesse momento. Mas é agora, basicamente, tentar invadir terras onde existe alguma questão de regularização fundiária. E é por isso que eu acho que nós temos que acelerar o processo de regularização fundiária, principalmente na região norte e na região nordeste, onde há mais problemas há muito tempo, né? Há muitas décadas, e obviamente que o que se faz hoje é absolutamente contra a lei, né? Então eu acho que tem que haver uma punição exemplar, porque nós estamos falando de invasão de propriedade privada produtiva, né? E isso não pode voltar a ser aquela grande balbúrdia que foi no passado. Marcos, voltando a falar aqui então dos números do PIB, chama a atenção, você falou já da possibilidade de termos crescimento na soja, para o milho, neste ano de 2023. Mas chama muita atenção o crescimento do trigo nos últimos anos, né? Que ocorreu mais uma vez agora em 2022. Pelo menos eu cresci ouvindo que o Brasil nunca produzia muito trigo, a gente tinha que comprar muito trigo da Argentina, mas de um tempo para cá isso mudou completamente. Na verdade, o que salvou, principalmente lá o Rio Grande do Sul, foi a produção de trigo no meio do ano. E o Brasil exportou 3 milhões de toneladas exatamente porque os preços internacionais estavam altos, fruto da guerra da Ucrânia, né? Porque você sabe que o maior produtor exportador de trigo são hoje os russos, né? Então, os preços foram bastante afetados pela guerra e nós conseguimos exportar trigo. Nós ainda importamos mais do que exportamos, mas a produção tem crescido, a safra gaúcha foi muito boa, né? E a gente está vendo hoje o surgimento de um trigo tropical feito pela Embrapa,
que está sendo produzido lá no Centro-Oeste com grande sucesso. Então, é possível que o trigo, em algum momento, siga a trajetória de grande sucesso da soja, do milho, do algodão, né? E a gente possa até ser o exportador líquido em algum momento, né? Agora, uma coisa que está nos assustando nesse momento em todo o Brasil é a situação da safra gaúcha, né? Porque nós tivemos a quebra do ano passado, né? E agora, novamente, lá é o único estado onde existe também uma quebra de produtividade, fruto de mais um ano seco. Portanto, o efeito das mudanças climáticas é mais intenso naquela região, principalmente em anos do chamado Laninha. Esse é Marcos Yanck, nosso comentarista CNN de agronegócio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Marcos, boa noite.